Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou falar como é a formação de professores para o ensino fundamental. Sejam bem-vindos. Então, ensinar é mais do que depositar conhecimentos em outro ser humano, como já dizia o Paulo Freire. Para que esse processo de ensino-aprendizagem funcione, é preciso que haja uma relação de confiança entre o mestre e o aluno, e essa confiança precisa de dedicação e empatia para se desenvolver em ambas as partes. Então, não adianta só chegar numa sala de aula, jogar conteúdo na lousa, fazer o aluno copiar e memorizar e tchau. Ele não vai aprender, né? Ele vai só decorar. O processo de aprendizagem envolve muito mais, envolve aspectos sociais, emocionais, históricos. A gente tem aí muitas teorias educacionais que mostram isso comprovadamente, né? A escola ela é um ambiente cheio de diversidade, participa da formação de todas as nossas crianças e adolescentes, por isso ela precisa de uma quantidade também diversificada de profissionais com as mais variadas formações. No ensino fundamental, por exemplo, a gente tem o pedagogo que exerce a sua função ali do primeiro ao quinto ano, e depois, do sexto ao nono ano, que são os anos finais, nós temos os professores especialistas. O que são os professores especialistas? São aqueles que são formados nos componentes curriculares que são ministrados. Professor de matemática, formado em matemática, professor de língua portuguesa, formado em licenciatura em letras. Importante dizer que a licenciatura é o curso de formação de professores. Significa que um bacharel não possa dar aula? Não, não significa, porque a gente tem o notório saber aí. Se esse bacharel tiver uma quantidade mínima de horas de aprendizagem em disciplinas pedagógicas e também experiência, enfim, uma bagagem, uma vivência em relação à educação, né, e também uma bagagem teórica, ele também pode usar isso. Mas, tradicionalmente, nós temos os professores especialistas, então, trabalhando nos anos finais do ensino fundamental, professor de biologia, que acaba ministrando a aula de ciências, mas nós temos também professores de química, de física, a maioria formados em licenciaturas, né, em cursos de licenciaturas, que a gente vai ver aqui na aula de hoje como é que funciona essa formação. Bom, eu começo falando da LDB porque ela é a lei máxima da educação e, consequentemente, ela rege a formação de professores através das considerações sobre o ensino superior, né? O que a LDB fala? São considerados profissionais da educação, segundo a LDB, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Mas e essa habilitação em nível médio? A gente tem o magistério, que ainda é considerado principalmente por quem já foi contratado. É importante ficar atento ao edital de contratação quando se trata de concurso público, um processo seletivo, né? E também aos requisitos exigidos pelas escolas particulares. Porque se no edital constar que para você assumir o cargo você precisa ter licenciatura plena, então aí você já vai ter que ter um curso superior, tá? Então, assim, a LDB, ela é muito flexível em relação a muitas coisas, mas ela também dá autonomia para os sistemas de ensino na hora de fazer os seus processos seletivos, contratação, assim como ela dá essa autonomia em outros aspectos também, tá? Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas. Então, o profissional de educação, ele não é só o professor, tá? Docente, é o gestor também, que é o coordenador, o diretor, o orientador educacional, o inspetor. Por isso que hoje, através de concursos públicos e processos seletivos, principalmente, se dá muito valor ao diploma de curso superior, mesmo para um cargo, por exemplo, de inspetor, né? Então, ou supervisor educacional. Por quê? Porque quanto melhor habilitado for o profissional, né, mais chances ele tem. Outra questão é do título de mestrado e doutorado, né?
Muitas vezes o aluno ele faz um curso de bacharelado no ensino superior, mas ele tem um mestrado ou um doutorado em educação. Ele também é considerado profissional de educação, mesmo ele tendo bacharelado. Por isso que muitas vezes perguntam, mas o bacharel pode dar aulas? Ele é um profissional de educação? Dependendo das habilitações da formação dele, sim, tá? Vocês veem aí pela LDB. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim, né? A mesma coisa que eu falei. Em relação ao curso, a LDB dá uma certa flexibilidade, mas precisa prestar atenção no edital de contratação, quando for concurso público, porque contra o edital realmente só cabe aí recurso, né? Não tem muito o que discutir. Profissionais com notório saber, né? Reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Então, o sistema de ensino precisa reconhecer esse notório saber. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, abrir um concurso para a prefeitura de uma determinada cidade e no edital essa prefeitura não reconhecer que seria o sistema municipal de ensino, não tem o que fazer, né? Então, para ministrar esses conteúdos, a área precisa ser afim à sua formação ou experiência profissional. Então, você precisa ter alguma bagagem ali, ou de curso teórico, algum conteúdo teórico, ou de atuação profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do artigo 36 da LDB. O que quer dizer isso? Tudo vai depender da exigência do sistema de ensino. Se for um concurso do Estado, é o que vale estar no edital do Estado, da Prefeitura é o Sistema Municipal de Ensino e também o Sistema Federal, tá? Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. A complementação pedagógica, ela está muito comum entre os professores. Por exemplo, se você fez um curso de bacharelado e aí você quer, vamos supor que você fez bacharel em letras, mas você quer ser licenciado em letras, você quer ser professor de língua portuguesa. Eu posso fazer um curso, então, de complementação pedagógica. Nesse curso, você exclui todas as disciplinas comuns, né, entre o curso de bacharel e licenciatura, e no caso, você vai fazer só as disciplinas de licenciatura. Os cursos de complementação pedagógica, eles excluem a parte teórica, né, comum ao curso de bacharel, e eles acabam inserindo só as disciplinas de licenciatura, né, da parte pedagógica, que no caso acabam dando 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, tá? Lembrando que para fazer o curso de complementação pedagógica, precisa ter uma certa afinidade ali com o curso. Então, vamos supor, você é formado em engenharia, aí você vai fazer o curso de complementação pedagógica em letras, não vai eliminar quase nada ali no seu histórico escolar, né? Então, quanto mais afinidade tiver, melhor. Olha, eu vou falar mais um pouquinho do notório saber, tá? Que eu comecei a falar no slide anterior e aí vou dar continuidade aqui. A LDB, então, admite como profissional da educação trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim. Tá no título 6, artigo 61, inciso 2 da LDB. Atualmente, a gente admite também o notório saber, tá? Transcrito na íntegra, eu já li, vou dar uma explicada agora para vocês. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Então, como eu já expliquei, esse notório saber, ele precisa ser reconhecido pelo sistema de ensino. Então, através de concurso público ou processo seletivo, ou mesmo qualquer edital de contratação, precisa estar lá que esse notório saber vai valer para contratação. Caso não esteja, acabou o assunto, tá? Segundo, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Então, não adianta você ter um grande saber numa determinada área e querer entrar no ensino fundamental ou médio e lecionar sobre outro. Você tem que ter ali ou uma formação que tenha afinidade com a disciplina que você vai ministrar, ou mesmo experiência profissional em relação a essa, tá? Quem que atesta isso? Os atestados são por titulação específica, por exemplo, especialista, mestre, doutor.
ou a prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada. Então, eu já dei aula há muitos anos na rede pública ou privada em determinada disciplina, ótimo. Ou das corporações privadas em que tenham atuado. Então, ele pode ter atuado em alguma corporação que deu a ele essa bagagem, tá? E quando fala aí para atender o inciso 5º do caput do artigo 36, o que é isso daí? É em relação ao novo ensino médio, à nova Base Nacional Comum Curricular, porque ela transformou o ensino médio esse ano, ele já tem uma nova estruturação, né? Sofreu toda uma reformulação. Nós temos uma aula, um curso específico, tá, de ensino médio, novo ensino médio. Mas para resumir aqui, o currículo do ensino médio agora, ele tem as disciplinas tradicionais, né, matemática, história e geografia, mas ele tem também itinerários formativos, que são disciplinas, que são componentes curriculares voltados para a formação para o mercado de trabalho e também para o aprofundamento dentro desses componentes tradicionais. Esses itinerários, quem escolhe é o aluno. E aí, por exemplo, lá no itinerário formativo da escola tem empreendedorismo. O professor de empreendedorismo, quem que vai ser o professor de empreendedorismo? Pode ser alguém que é formado em administração e tem uma especialização em empreendedorismo? Pode. Mas ele é bacharel, mas ele tem afinidade com a disciplina, então ele atende esse inciso 5º do caput do artigo 36, que está relacionado ao novo currículo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ao novo currículo, a nossa nova Base Nacional Comum Curricular. Ele pode ser contratado pela escola, seja ela pública ou privada, tá? Então, dependendo da matéria, do componente curricular que a escola for oferecer no ensino médio, nesses itinerários formativos, o notório saber vai ter agora um uso muito maior pelas escolas. Mas como nós estamos falando aqui de ensino fundamental e o ensino fundamental não tem esses itinerários formativos, a gente não vai aprofundar muito. Mas a escola pode oferecer disciplina, por exemplo, de tecnologia e vai um técnico em informática lá dar aula? Pode, sim. E para contratação vai ser usado esse notório saber. Por quê? Porque ele não é formado no curso tradicional de licenciatura que eu falei para vocês, que é o curso básico de formação de professores, pedagogia e as licenciaturas específicas, né? Que são trabalhadas mais nos anos finais do ensino fundamental. Mas ele como a escola está oferecendo uma disciplina que exige o conhecimento que ele tem, ele vai ser contratado através dessa parte aí da legislação, né? Que é o artigo 36, que está falando basicamente sobre a formação técnica e tal, mas principalmente esse artigo 61 que fala do notório saber. Então, assim, como que é a formação para atuar como professor de educação básica? Vamos falar do artigo 62. Nós falamos do 61, né? A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil
e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal, que é o normal de nível médio, tá? Para você trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental, você pode ter essa formação, por isso que lá atrás, quando eu falei, formação de nível médio ou superior, é essa formação específica aí, não é qualquer formação de nível médio, tá? É o normal, modalidade normal, é o que chamavam antigamente de normalistas, né? Seria uma espécie de magistério, né, gente? Isso, gente, eu estou falando em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Já não estou falando mais daquelas disciplinas extras dos anos finais do ensino fundamental, nem dos itinerários do ensino médio, estou falando dos anos iniciais do ensino fundamental, que tem como foco, como a gente já viu, a alfabetização. Para você trabalhar, você precisa ter a licenciatura plena, né? Em nível superior, atender as exigências aí da LDB, ou então ter essa de nível médio na modalidade normal, tá? Então, do 1º ao 5º ano, o professor deve ter a formação em pedagogia ou curso normal. Essa formação pode ser obtida no modo do ensino presencial ou à distância, tá? Não importa se você fez faculdade 100% presencial ou 100% online. Eu vou lembrar mais uma vez que vale o edital de contratação, vale a exigência da escola, tá? Então, assim, se você vai fazer uma entrevista de emprego e eles falam, olha, aqui nós só contratamos formados em pedagogia e licenciatura plena, né? Todos os cursos de pedagogia agora são, acho que licenciatura plena, não tenho muita certeza, mas eu acredito que sim. Mas, enfim, aqui a gente só admite pedagogo. Não há o que fazer, a exigência da escola não é proibido por lei, a escola pode estabelecer os padrões dela. Edital de contratação. O que vale? Vale o reconhecimento do sistema de ensino. Se é o sistema municipal que está contratando para dar aula na prefeitura e no edital está dizendo que tem que ter pedagogia, tem que ter pedagogia, né? Se é o governo estadual que está contratando para dar aula na rede estadual de ensino e está dizendo que tem que ter pedagogia, tem que ter pedagogia. Agora, se aceita o nível normal, aí tudo bem. Então, assim, a lei, como eu disse, ela dá essa flexibilidade, mas a escola, o sistema de ensino não é obrigado a ser flexível assim. Então, a gente sabe que o curso de pedagogia, ele tem sido cada vez mais uma exigência de quem vai contratar profissionais da educação. E para formar esses pedagogos, o que precisa? Bom, os cursos, né, de que trata esse artigo, são de licenciatura plena em pedagogia, eles precisam ter no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico em cursos com duração de no mínimo 8 semestres ou 4 anos. Mas eu vi um curso de pedagogia que tem 3 anos. Tá, mas não está atendendo aí, né, as exigências da LDB. Precisa ver como é que está sendo feita a carga horária. Quer ver? Por exemplo, 400 horas são de prática como componente curricular distribuídas ao longo do processo formativo. Isso quer dizer o quê? Que na grade curricular, como disciplina, a gente tem que ter prática de ensino, prática de docência, prática disso, prática daquilo, como disciplina oferecida em aula. Além disso, tem 400 horas de estágio supervisionado, né? Na área de formação e atuação na educação básica. É aí que entra, às vezes, alguma pegadinha. Por exemplo, o curso está sendo oferecido aí, mas eles estão descontando as 400 horas de estágio, né? Então, na verdade, eles estão considerando só o que você vai ter de aula, né? Mas tem essas 400 horas de estágio no mínimo. Pelo menos 1.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos no inciso 1 e 2 do artigo 12 dessa resolução, conforme o projeto do curso da instituição. O que quer dizer isso? São horas acadêmicas, horas que você adquire conhecimento de modo não formal ali dentro da sala de aula, né?
isso é uma exigência cada vez maior aí das universidades, dos cursos de formação. Isso daí vai ficar muito específico em relação à universidade. Cada faculdade tem aí, né, como ela vai distribuir essas 2.200 horas. Então, às vezes, gente, quando a gente vai procurar um curso de pedagogia, a gente fala, mas esse curso aqui dura menos. Não é que ele dura menos, é que como eles excluem, eles consideram somente as horas aula, né, que o aluno fique em aula, eles não consideram essas horas, mas não significa que você não vai ter que cumprir, vai ter que cumprir de todo jeito. E tem as 2 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso 3 do artigo 12, é a mesma coisa, né? Então, é a instituição que vai fazer. Isso quer dizer o quê? Iniciação científica, iniciação à docência, extensão, monitoria, entre outras, né? Então, tem essas 200 horas de atividade. Você pega aí uma monitoria de 120 horas, é difícil, é bem ampla, né? 120 horas, mas você cumpre já uma parte. Lembrando, gente, que fica difícil exemplificar muito aqui, porque vai depender muito da faculdade, do que ela oferece para que o aluno cumpra essas horas que não são necessariamente oferecidas como componente curricular, ou seja, como disciplinas, tá? Isso vai depender muito da faculdade. O que muita gente não sabe é que o ensino regular, incluindo o ensino fundamental, ele pode ser oferecido em ambientes não necessariamente escolares. Por exemplo, existem empresas que estão preocupadas em qualificar os seus funcionários e elas contratam professores, fazem um acordo junto aos sistemas de ensino para alfabetizar e, às vezes, para oferecer até o ensino fundamental todo para esses alunos, principalmente através da EJA, né? É lógico, não é o ensino tradicional de 9 anos que a gente está falando aqui, é o ensino condensado, mas os conteúdos, a qualidade do ensino precisa ser similar, né? Além disso, nós temos o hospital, que é um outro ambiente onde a criança vai ter acesso ao ensino regular. Quando ela não tiver condições de frequentar a escola, por um determinado tempo, muito longo, assim, né? Os pais precisam manter a matrícula dessa criança a uma escola. Não é porque ela não está frequentando presencialmente a escola que ela deve ficar fora da escola. Precisa estar matriculada. Se ela for ficar muito tempo no hospital, precisa ser uma escola perto desse hospital. E aí os professores dessa escola irão enviar conteúdos para o hospital, que por sua vez também terá profissionais para aplicar esses conteúdos para o aluno e devolver para a escola, né? Então, assim, é lógico, uma adaptação aí, mas para garantir o direito à educação dessas crianças, a gente chama de pedagogia hospitalar isso daí, né? Mas é uma área também. Nós temos as comunidades, né, indígena, ribeirinha, quilombolas, as comunidades de migração, que são aldeias, comunidades rurais. A gente já falou isso nas diretrizes educacionais, né? Mas é importante lembrar que são ambientes onde o profissional de educação vai trabalhar e que também tem escolas onde é oferecido normalmente o ensino regular. Além disso, nós temos também asilos e instituições de saúde mental que trabalham também basicamente com a EJA. A EJA também é oferecida para a população carcerária, mas o ensino fundamental regular ele pode ser oferecido para os alunos, os internos menores de 18 anos, né, que estejam em instituições como a Fundação Casa em São Paulo, por exemplo, que tem aí um sistema de ensino de matrícula dos seus alunos, que estão ali por algum motivo, em sistema de regime fechado, tá? Esses ambientes não escolares, eles também precisam de estágio, né? O licenciado precisa fazer estágio em ambientes não escolares e acaba sendo uma oportunidade também para extensão de conhecimento, para ampliação do seu conhecimento. Você acaba cumprindo horas acadêmicas dentro desses ambientes e às vezes até se especializando nesse trabalho, e aí a sua carreira vai ser formada ali
em cima dessa experiência que você adquiriu. Para finalizar a questão da formação, né, dos profissionais da educação, eu queria falar do estágio supervisionado, que é obrigatório, mínimo de 400 horas. Existe uma disciplina que chama prática de ensino dentro dos cursos de licenciatura, principalmente pedagogia, né? E o aluno vai entender como funciona o cotidiano do professor. Ele vai fazer uma troca de experiências, de vivências. Essa disciplina ela é oferecida junto com o estágio supervisionado, então ele aprende a teoria na sala de aula, vai para a escola, observa, tem a prática de docência também, né? Muito se comenta a respeito dos objetivos dessa disciplina, né? Do que o aluno precisa absorver antes de se formar. Então, assim, ainda há uma discussão a respeito disso, mas cada vez que mexem na lei, aumenta mais a carga de horário de estágio supervisionado. Porque não existe uma fórmula para aula perfeita, essa que é a verdade. Você vai se adaptar aos recursos que você tem, ao público que você tem, o conteúdo que você tem que ensinar, e aí a forma que você tem que ensinar. E às vezes precisa de também muito jogo de cintura ali na hora para mudar todo o seu planejamento, tá? E aí por isso que o estágio supervisionado às vezes é tão difícil, né? Mas é uma experiência muito importante para a formação de qualquer um que pretenda dar aula. Eu trouxe um vídeo aí onde essa aluna, né, de pedagogia, ela conta um pouco a experiência dela com estágio supervisionado. Achei bastante interessante a gente ver isso como funciona na prática. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!